justamente conosco. Temos ele aqui nos escritórios da Neurosalos, na própria Porta de Alcalá. Muito boa noite, querido companheiro. Muito boas noites, querido companheiro. Muito boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer este amável convite. Conheço muito bem o Dr. José Miguel Gaona, mas pessoalmente não tinha o prazer de te conhecer e realmente, pois, aproveito esta ocasião. Para mim é importante agradecer-te este convite e aproveitar também esta ocasião de te conhecer e ter um contato pessoal. Que honestidade. Tinha realmente vontade, porque coincidimos em muitas coisas. Sim, não, sim, também acho também que coincidimos em muitas coisas. Bem, dispensa, eu acho, quase apresentar o Dr. Manuel Sansegarra. É cirurgião, uma pessoa com uma vasta experiência profissional, mas que justamente de maneira, quase me atreveria a dizer, Manuel, colateral, porque não era, imagino, a intenção inicial e acidental, não? Conte-nos você com suas palavras. Pois você sabe muito bem que no currículo da formação e na licenciatura em Medicina e Cirurgia, pois na Faculdade de Medicina se fundamenta totalmente em um método científico cartesiano e newtoniano. E eu, pois como professor da universidade, também é o que incuto e assim estruturo, pois a formação cirúrgica dos estudantes de Medicina e de Odontologia da Universidade de Barcelona, no campus de Bellvitge. Portanto, já sabes que nós, com esta visão materialista, que se fundamenta em uma ontologia materialista, com dualismo, localidade, determinismo, etc., concebemos o ser humano como corpo, matéria. E depois a mente, com todas as atividades anímicas, como um epifenómeno da matéria, ou seja, consequência da atividade metabólica dentro dos neurónios. E isso já induziu Descartes, do século XVII, um dos pais do método científico, a definir a vida como penso, logo existo. O que, aplicando a segunda lei da termodinâmica na morte, que tudo tende à entropia, supõe a morte neuronal. Portanto, deixo de pensar, deixo de existir. A nossa formação é que a morte física supõe o fim da nossa existência. Esta é a formação que tínhamos. Mas então, um dia, estando de chefe de plantão, atendi um paciente com o diagnóstico de morte clínica por um traumatismo e uma anemia aguda importante que condicionou a parada cardiorrespiratória e o recuperamos com as medidas de reanimação cardiorrespiratória. Intervim por sua anemia aguda, ele tinha um hemoperitónio importante. E no pós-operatório, ele me contou uma série de vivências e experiências que eu não via que pudessem ter uma relação de causa e efeito com a minha formação como médico dentro como repito, do método científico cartesiano-newtoniano. Então comecei a investigar, me interessei pelo problema ou por esta situação. No início, amigo José Miguel, encontrei uma posição franca e frontal, por parte de colegas médicos psiquiatras. Desculpa, você é psiquiatra? Sim, lógico. Não. Psicólogos, neurologistas, neurocirurgiões, já disseram-me que isso eram alucinações e que eu não me preocupasse. Não chegaram até a comentar que isso poderia prejudicar minha carreira profissional. Assim, insistiam nisso no meu serviço como responsável pelo serviço de cirurgia importante. Mas eu continuei investigando, evidentemente, de uma maneira privada. E então cheguei a uma série de conclusões que me permitem dizer que realmente eu penso que temos hoje provas objetivas, inclusive provas com uma base científica que nos permitem afirmar que a morte física não é o fim da nossa existência. Que depois da morte física, a nossa verdadeira identidade continua em outra dimensão, a energética. Temos provas disso. Mas vamos com o primeiro problema. Não será talvez o tema a resolver, talvez, o tema da consciência como tal? Ou seja, evidentemente, o fenómeno local da consciência em relação ao cérebro, de alguma forma, é óbvio que está ligado à existência física do cérebro. Agora bem, há autores, como certamente, obviamente, você conhece, como Stuart Hameroff, que falam dessa não localidade da consciência. De alguma forma, o cérebro seria o substrato anatômico, mas essa consciência existiria, de alguma forma,
de uma maneira, chamemos-lhe quase virtual, em um espaço, não? Em um campo, É interessantíssimo o conceito de consciência. Sempre foi um tema que, durante muitos anos, a ciência foi deixando de lado por sua conflitualidade. Permita-me, doutor, vou colocar o microfone aqui para que o ouçam melhor em casa. Dizem que o ouvem um pouco baixo, está bem? Está um pouco baixo. Não. Vou colocá-lo na gravata, se não se importa. Ah, esse é. Que assim poderão me ouvir melhor em casa. Que, por sinal, quero... Você tem que me contar quem explicou a esse primeiro paciente esse paciente. Pois é certo que a consciência podemos definir como o conhecimento da nossa existência, das nossas reflexões e dos nossos atos. Mas aqui, o que se coloca quando nos confrontamos com a consciência é, para mim, o aspecto fundamental, como você muito bem anunciava. Qual é a posição do cérebro e que relação tem com a consciência? Exato. Então, aqui para mim é fundamental o conceito de o cérebro é permissivo ou é produtivo. Aqui está a resposta. Ou seja, todo o fenómeno da consciência ocorre dentro do cérebro. Ou existe algo fora do cérebro. E então nosso cérebro seria como um filtro que receberia informação de um centro de consciência, de inteligência externa, e a transformaria em uma situação compreensível na dimensão humana. Ou seja, daria localidade, daria temporalidade, ou seja, para que fosse compreensível à nossa dimensão humana, que é tridimensional do ponto de vista energético. Pois eu penso que hoje já temos provas para dizer que temos uma consciência local ou neuronal, consequência da atividade metabólica de nossos neurónios. Mas esta consciência, quando desaparece a atividade neuronal, desaparece esta consciência. Temos provas evidentes, por exemplo, durante o sono inibimos nossa atividade neuronal e perdemos a consciência. Na minha atividade profissional, o anestesista, seja por via endovenosa ou inalatória, administra um anestésico e inibe de maneira reversível a consciência do paciente enquanto eu atuo cirurgicamente. E uma vez que termino, ele recupera novamente a consciência. Esta seria uma consciência local ou neuronal. Mas além dessa consciência, há outra consciência que persiste apesar da morte física. Ou seja, não há consciência local e sim temos manifestações clínicas e outras com base científica de que existe outra consciência. Como você anunciava muito bem, um dos pioneiros nesse sentido foram Roger Penrose e Stuart Hameroff. Roger Penrose, em Londres, como matemático e astrónomo, recebeu o Prémio Nobel em 2020. Sim, o Prémio Nobel. E quando ele recebeu, veja que é curioso, quando lhe deram o Prémio Nobel, e Stuart Hameroff, que está no Arizona? No Arizona. Ele é anestesista e psicólogo e, de uma maneira sem saber, sincronicamente estudaram o mesmo e chegaram à mesma conclusão. E agora são bons amigos os dois. Quando recebeu o prémio em 2020, Roger Penrose disse: para que a mecânica quântica, a física quântica evolua, é necessário estudar em profundidade a consciência. Foram palavras de Roger Penrose. Então, eles, através dos microtúbulos, que fazem parte do microesqueleto dos neurónios, formados pela tubulina, uma proteína com seu monómero, é uma estrutura helicoidal vazia e diz que são canais de transferência quântica. Ou seja, essa consciência que seria não local, que estaria neste centro, digamos, universal ou cósmico, que transmite informação e que faria com que o cérebro atuasse como uma interface ou como um aparelho de televisão, ou seja, seria permissivo, filtraria essa informação. Esta é a conclusão a que eles chegaram. Embora você saiba que se opuseram, as pessoas se opuseram. Primeiro se opuseram, principalmente disseram que para haver coerência quântica são necessárias temperaturas de zero absoluto, de menos 273. E nesta situação a vida, logicamente, não é possível. Mas depois, posteriormente, já Einstein o disse, Schrödinger em seu famoso livro O que é a Vida, e finalmente Jordan em 1944 já nos fala de biologia quântica. E na década de 2010, na Califórnia, em Berkeley, demonstraram claramente que há muitos fenómenos quânticos dentro da biologia
Eles investigaram isso fundamentalmente com a fotossíntese, mas sabemos que o olfato, a transmissão, a sinapse, a nível da sinapse, as mutações genéticas, os movimentos migratórios das aves no pisco de peito ruivo, tudo isso é quântico. Há uma transferência, um entrelaçamento quântico, o efeito túnel, superposição, muitos princípios quânticos intervêm. Portanto, isso também nos justifica e nos explica. Há um paralelismo muito marcado entre o que nos contam os pacientes sobre a existência de uma consciência não local, que alguns chamam de consciência não local, outros chamam de espírito, e eu gosto de chamar de supraconsciência. Não é um termo meu, estudam filosofias orientais. E falam de supraconsciência que está acima da consciência local, pois há provas de que, evidentemente, há um grande paralelismo e que o método científico não nos explica, mas sim a mecânica quântica que se fundamenta no estudo do átomo e das partículas subatômicas, que nos diz que o elemento estrutural não é a matéria, mas sim a energia, pois sim há um paralelismo. E você não acha que esta explicação, que evidentemente também compartilho há bastante tempo, poderia ser, de alguma forma, a matéria-prima para explicar não somente fenômenos dessa índole, mas, por exemplo, há 2 ou 3 meses, uma universidade alemã publicou um estudo no qual pessoas que tinham um laço, não em entrelaçamento quântico, mas um laço emocional, eram capazes de sincronizar, por exemplo, seus sonhos, eletroencefalograficamente falando, à distância. Mas não somente isso, como também outros fenômenos que poderíamos já especular, também é verdade em relação à telepatia. Alguns estudos nos quais continua envolvido, como a visão remota, na qual aparentemente há diversas pessoas que compartilham informações em um espaço determinado, que ainda não esclarecemos muito bem qual é, mas que de fato compartilham, e bem, uma multidão de fenómenos também, até mesmo já puxando a manta, não é? Por aí tenho um trabalho publicado justamente sobre a energia que um cérebro libera no momento de falecer nesse campo ou espaço. Talvez eu pudesse justificar, por exemplo, que algumas pessoas com essas sensibilidades especiais que talvez desde criança nos tenham coibido, nos tenham castrado, pudessem talvez entrar em algum lugar e dizer sinto algo. Estou totalmente de acordo. Nós investigamos essa faceta transcendente do ser humano através das experiências de quase morte, porque é um dos fenómenos transcendentais que permitem um acesso investigativo mais próximo, mais fácil. Mas, como você diz muito bem, há outros fenómenos transcendentais. Telepatia, clarividência, precognição, vivências místicas, psicocinesia, lucidez terminal, vivências dos moribundos que têm experiência no momento da transição. Tudo isso são manifestações dessa consciência não local. Eu estou de acordo. Definiríamos aceitando que o ser humano, o elemento estrutural, é a matéria, é a energia. Gosto de definir um pouco o ser humano como um complexo quântico coerente. Hoje está claramente demonstrado que emitimos continuamente a irradiação biofotônica, fótons, que graças ao casal russo Kirlian, que foi o primeiro a fotografar o campo biofotônico, A famosa fotografia Kirlian de campos de energia. Exato, que atualmente isso está-se desenvolvendo com o POL, que há pessoas que já estão trabalhando, a tal ponto te direi, José Emílio, que eu fiz isso com um fotógrafo. Sim, não me diga. Sim. Mas- Veio uma pessoa de Alicante, uma psicóloga que está trabalhando intensamente com uma equipe em Alicante. Sim. Entrou em contato comigo. Eu disse que estaria interessado e veio a Barcelona. Trouxe, é muito simples, uma câmara, um computador. Sim. Isso me colocou uma série de coisas e tenho perfeitamente... Sua aura, digamos assim, não é? Bem, já sim, chamam de aura, que não é uma aura. Mas do ponto de vista, digamos, estrutural, real, não é o mesmo que a aura. É o campo biofotônico que, por exemplo, estão estudando que há uma série de variações quanto à cor, densidade, tamanho, distribuição, regularidade do campo que tem correlação. Cada vez estão estudando mais ainda e pouco conhecimento com situações tanto do ponto de vista físico quanto emocional da pessoa, ou seja,
que há uma energia e que essa energia se libera e que nós somos energia e que há energias com pessoas com capacidade, com uma sensibilidade especial de poder contatar com essas energias sutis e é factível a transferência. Quantas vezes dizem isso, por exemplo, pessoas cujo familiar está falecendo em um continente e elas estão em outro e recebem a sensação de que seu pai está mal. Pegam o telefone e dizem, meu pai está morrendo. Ligam por telefone e, de fato, o pai está morrendo. Isso aconteceu justamente com uma amiga minha que é neurocirurgiã, que vive na Espanha e no mesmo momento em que notou que algo estava acontecendo, ligou. Inclusive, era fora de horas, o que significa que não foi uma chamada acidental, para... Inquirindo com a falta de tempo e tudo. Exato, perguntando, dizer, o que está acontecendo com o papai que notou algo? Não? Bem, mães, pais com filhos, efetivamente, pessoas com esses. Mas veja que interessante, Manuel. Claro, mas do ponto de vista científico, como você acha que o vínculo afetivo afeta para favorecer esse tipo de fenômenos? Por quê? É que, no fundo, o que é o afeto, então? Uma maneira de nos relacionarmos dentro dessa supraconsciência, além do que, a nível consciente, notamos? Olha, José Emi, eu quando estudo... Já não faço mais perguntas. Não, super interessante. Continua, cara. Eu, quando estudei este fenómeno, percebi uma coisa e me perguntei imediatamente. Eu sou uma pessoa muito inquieta com a investigação. Tenho dirigido teses e coisas. Gosto muito da investigação. E então, quando descobri o que é uma experiência de quase morte, a sensação de paz, de amor, de bem-estar que se tem. Pacientes me disseram, José Emílio, você me prejudicou reanimando-me e eu não queria voltar. O quão bem se está, e você não imagina. E você vai e me reanima. Isso me disseram. Outra coisa que me disseram, por exemplo, é que entram em contato com seres familiares já falecidos, com os quais também, curiosamente, estavam estreitamente unidos afetivamente, e me disseram, doutor, a morte não existe. Lembro-me de um caso pessoal, uma enfermeira do meu hospital que nos conhecia me disse, doutor, me comuniquei telepaticamente durante a experiência de morte com a minha mãe. Eu estava de luto pela minha mãe. Diz, minha mãe está vivendo em outra dimensão e nos comunicamos e ela me disse que me espera quando eu terminar na minha dimensão humana. Vamos nos encontrar. Diz, eu não acredito na morte. Essa morte é uma transição para outra dimensão energética. Isso explicaria talvez também a Emanuel, seu companheiro, os visitantes prévios ao falecimento de pessoas idosas que estão em plenas faculdades mentais e, no entanto, te dizem, olha, que minha mãe veio me visitar dizendo que não me preocupe, que isso... E você diz, mas vovó, pelo amor de Deus, se isso... E você sabe que ela morreu há anos. Não, sim, eu sei, mas ela acabou de estar aqui há pouco. E nós tivemos um diálogo e tal. E você fica, de olhos arregalados, não é? Extraordinário o que você está dizendo. Eu vivo isso muito porque no meu serviço havia muita cirurgia oncológica, muito câncer de esófago, pâncreas, transplantes. E sabe que fazemos muitos transplantes lá? Lá fizemos o primeiro de fígado, pelvis. O primeiro da Espanha, em 1980, fizemos lá. Pois doentes já terminais, que não podem resolver por causa da idade, pelas metástases, etc., é mais frequente do que imaginamos. E os familiares me contam, nós sedamos o paciente para que não tenha dor, esteja mais tranquilo para fazer o trânsito. Diz o doutor, e de repente, nosso familiar se senta na cama e começa a falar, dirigindo-se aos pés da cama. E depois de falar, se vira e nos diz, ei, vocês não viram que a vossa mãe estava aqui, que veio me ajudar na passagem? Isso é mais frequente do que pensamos, defeituosos. Então, eu, por minha inquietação, pensei conscientemente, não podemos contatar com esta supraconsciência. E então investiguei, e o melhor método é a meditação, ou que tem seu similar na oração devota, ou seja, centrar nossa mente em um único pensamento. A focalização exata, a focalização, evitando o bombardeio contínuo que nosso ego, nossa falsa identidade, nos mantém distraídos totalmente nossa mente. E faz anos que faço isso, há muitas técnicas e métodos, e você precisa de uma pessoa que te oriente e perdão. E quando você tem uma experiência e chega a contatar, nota o mesmo que dizem os doentes. Essa sensação de paz, de harmonia, de alegria, de amor. Você sente que o mundo
se abre para você. Sente que faz parte do universo, que é o universo, que está unido a tudo e o que te une é o amor. Ou seja, é a mesma sensação que eles te contam. Você conta. Isso não é fácil e nem sempre acontece. Mas às vezes acontece. Você conhece o Pablo II? Sim, sim, pois Pablo II tem um livro muito bonito, Biografia do Silêncio. Ele faz muita meditação e conta exatamente, faz o mesmo e conta exatamente o mesmo que noto eu. Ou seja, que essa consciência que temos, supraconsciência, que não podemos localizar, que é uma energia sutil que se manifesta com esses dados clínicos objetivos e depois que do ponto de vista científico se pode. Nos falta muito por saber, mas vemos um grande paralelismo com os princípios da mecânica quântica, superposição de estados, efeito túnel, coerência quântica, entrelaçamento quântico. Todos esses princípios têm um grande paralelismo e te explicam, por exemplo, os doentes te explicam quando estão nessa posição, nessa situação, a experiência que atravessam com tranquilidade estruturas sólidas. O filme Ghost mostra isso muito bem. Isso é contado. Existem dados que são muito documentados em mecânica quântica. Há um efeito que é o efeito túnel, que é as partículas subatômicas, pela dupla possibilidade de ser partícula ou onda, têm a capacidade de atravessar estruturas de gradientes energéticos muito distintos. Subir a um nível exato, ou seja, como se existisse um túnel que é o efeito Compton. Isso com o método científico é impossível explicar. Eu não posso explicar que eu possa atravessar este computador. É impossível. Em contrapartida, quanticamente, uma energia sutil tem uma. Eu não sei se é o mesmo, mas vejo um paralelismo com este princípio do efeito túnel. Por exemplo, o entrelaçamento quântico. Para mim, por exemplo, uma paciente que eu estava reanimando no serviço de urgências com massagem cardíaca, punção intracardíaca, descargas com o DEA, todo o protocolo bem estabelecido atualmente de reanimação. Olha, ela me contou exatamente tudo o que estava acontecendo naquele momento no serviço de urgências. Na última dependência estava o quirófano. Dizem os de trauma. Além disso, era sanitária. Esta enferma que conhecia diz que os de trauma estavam operando uma fratura de pescoço de fémur de urgência. Eu depois comprovei com computadoras exatamente. E isso você pega a biografia com Raymond Moody, Sabon, Chris Gray repetido, Pim Van Gommel, que conheço, apareceram várias vezes. Pois te contam, chama-te a atenção que quando estão clinicamente mortos, são capazes de fazer uma transferência de informação com toda a exatidão do que está ocorrendo naqueles momentos, independentemente da distância. Pode haver casos que descrevem nas antípodas, porque eu lhes pergunto quando estão na experiência de quase morte, que características têm. E me dizem que têm uma série de características. Em primeiro lugar, comunicam-se por via telepática. Em segundo lugar, não há espaço para eles. Diz que se eu penso que quero estar nas antípodas, estou no mesmo momento nas antípodas. E em terceiro lugar, o espaço. A informação que podem fazer é imediata e depois se movem sempre no presente. Nesta dimensão não há nem passado nem futuro. Só ao momento atual, o agora, o presente. Isso te dizem. Então, como explicamos essa transferência? Está-se realizando, neste momento, não sei se tens conhecimento de ressonâncias magnéticas funcionais em pacientes que tiveram uma experiência de quase morte. Isso é feito por Alonso. Não sei se o conheces. De Múrcia. De Múrcia. Sim, sim, José. José virá a Barcelona. Vamos, Pepe. Para Pepe, para os amigos. Exato, digo isso com grande certeza nas cátedras do serviço. Estão fazendo ressonâncias magnéticas. Falei com ele e ele virá a Barcelona e me disse que está vendo resultados espetaculares. Ele está fazendo ressonâncias magnéticas funcionais em pacientes que tiveram uma experiência de quase morte e lhes pede para contar toda a experiência, que vão à morte com todos os detalhes enquanto praticam a experiência, que ganham a morte. E o que chama a atenção é que quando comentam sobre um objeto, veja só, nunca o tinham visto antes, nem o viram depois da experiência de quase morte. Só o viram durante a experiência de quase morte e o comentam. Na ressonância magnética, ativa-se o lóbulo occipital. O lóbulo occipital é onde interpretamos a imagem. Então eu pergunto ao neurologista. O neurologista me disse,
Não, deixa estar, isso são alucinações. Digo: ei, e isso da ressonância? O que é? O homem olhou para mim e disse: só posso te dizer que este paciente não mente. Digo, homem, não mente. No sentido de que ao iluminar a área, evidentemente está vendo. Ele fez para que ela veja. Memória através dos neurônios espelho. Ele me diz. Quando ele o viu, as memórias espelho condicionaram a memória deste objeto e ao falar há interferência com essa memória que tinha. E então o lóbulo occipital é ativado. E então eu disse: olha, se você me diz que são alucinações, porque me diz que não mente? Ele diz: com isso você pode assegurar que o doente não mente. Ou seja, isso é uma prova objetiva, meu amigo. E te diz isso um neurologista que antes me dizia que eram alucinações, e depois de comentar com ele todos esses detalhes, parte disso você sabe melhor do que eu. Uma alucinação é muito diferente clinicamente de uma experiência de quase morte. Uma alucinação Nas partes do cérebro, além disso, como você bem acabou de apontar, se diferenciam com clareza. E, de facto, o que você acabou de dizer, justamente de que não mentem, é totalmente certo, porque se correspondem com áreas, ou seja, quando alguém mente, há umas áreas do cérebro que são as que têm que criar essa mentira. Também estão estudando agora as possíveis áreas de mentira. E por outro lado, quando você tem uma experiência real, bem, você relata, e são outras áreas do cérebro que se correspondem com a memória, com os acontecimentos vitais que geraram a construção desse comentário ou de qualquer outro tipo de questão e que não ocorre, evidentemente, quando você está mentindo. E, concluindo, as pessoas que têm uma experiência de quase morte têm uma série de áreas cerebrais que correspondem a uma vivência real. real. Totalmente de acordo. Ou pelo menos as áreas do cérebro que intervêm são as mesmas que na realidade. Então, isso é interessante. Ei, e do ponto de vista clínico, é você que tem como psiquiatra muito mais experiência, eu não tenho, mas já falei com psiquiatras e me disseram, não sei se você concorda, uma experiência de quase morte tem uma estruturação lógica, uma sequência de vivências com uma estrutura. Uma alucinação, me disseram que é absurda, que não tem uma lógica. Em segundo lugar, os itens se repetem. Preus Grayson os descreveu. Existem 16 itens que se repetem. Disseram-me que as alucinações são totalmente diferentes de um paciente para outro. Em terceiro lugar, eu acompanhei esses pacientes durante anos e percebi que eles se lembram disso por toda a vida. E quanto mais tempo passa, mais presente está a experiência de cada morte. A alucinação diz que se esquecem, que lhes dá como vergonha, que não querem, não se lembram. Sim, de fato, há uma crítica muitas vezes quando você começa a estar bem e percebe que Há uma crítica a isso. E você mesmo? E finalmente me dei conta de que a experiência de quase morte condiciona um impacto psicológico muito profundo no paciente, especialmente no que se refere à sua concepção existencial, que muda profundamente e isso determina mudanças no seu papel vital, na sua dinâmica vital. Tudo isso, a alucinação, não é diferente. E depois temos esta série de provas. Falta-nos muito por saber. sim, homem. Falta-nos saber muitíssimo. Efetivamente. Eu acho que estamos apenas na superfície, mas o que é importante é que estamos abrindo portas de interesse. Hoje, veja só, almocei com Javier Melo e Lujan Comas, que redigiram este livro, A Vida Mais Além da Vida, no qual, a propósito, o Dr. Manuel Sanz Segarra também tem um capítulo importante. Eu escrevi modestamente o prólogo, e justamente falamos de como eram as coisas há 20 anos, em que, sem brincadeiras, recebíamos quase ameaças. Me disseram, Ou seja, mas vamos ver, como é que você vai se dedicar a isso? Olhavam para você e deixavam cair uma ameaça no sentido de, olha, se continuar com esse estudo, veremos como você vai acabar, hein? Mas mudou muito. mudou. Agora me chamam do hospital, onde eu não podia falar, um curso de cuidados intensivos que deram a conferência. Estive há 2 semanas em Sevilha e na Real Academia de Medicina e Cirurgia para celebrar o 325º aniversário de sua fundação, a mais antiga da Espanha, na Real Academia. Fiz uma conferência de 1 hora. E depois te digo 2 coisas porque me impressionaram. Talvez seja um pouco de volátil, mas me influenciaram muito. Por uma série de circunstâncias, o Papa viu o meu livro e me chamou. Eu tive uma audiência de mais de meia hora conversando com ele sobre o livro. Vou-te mostrar fotografias que tenho. Interessante. E sabe o que ele me disse?
Ele me disse coisas tão interessantes como diz você. Desculpa, a qual Papa você se refere agora mesmo? Foi no dia 10 de janeiro, Papa Francisco. O Papa Francisco. O Papa Francisco depois faleceu, faz pouco tempo, faleceu. Yeah. Pois veja bem o que ele me dizia. Fez-me perguntas tão difíceis como esta. Disse, como é que você enche um teatro de 2.000 pessoas e a igreja está vazia? O que você respondeu? Não nos deixe em suspense, pois se o Papa, próprio Papa, queria saber o segredo para encher as igrejas... Ei, não teria pressionado. Você os destrói? Não teriam te pressionado. Não. Se te fizer essa pergunta, não teriam te pressionado? Vamos ver. Olha, isso é quando ele me recebeu. Vamos ver, sim, senhor. E depois, veja você. Podes mostrar isso para a câmara? Com muito prazer. Não vão querer. Estamos coluiados aqui, você e eu. Olha, João Miquel, dá para ver? Levante um pouquinho o celular. Sim, aqui dá para ver um pouco com o Papa. Sim, aproxime o telefone. Assim, perfeito. E depois estive com ele meia hora conversando. E o Papa querendo saber o truque, entre aspas, para encher assim lesões. Dei-lhe um livro que está aqui em cima. Muito bem. E estive meia hora conversando com ele e uma das perguntas que me fez, fantástico. E eu lhe disse, santidade, é um pouco duro o que eu vou lhe dizer. E ele me respondeu, disse, você está aqui para dizer a verdade. Digo, pois vou lhe dizer. Eu penso que a igreja não evoluiu em relação à evolução da sociedade. Move-se com muitos dogmas, muito sexismo e muito, e eu, precisamente, vejo que minha mensagem se fundamenta totalmente em aspectos científicos. Falta-me muito por saber, mas tento demonstrá-lo com a clínica ou com provas exploratórias. Dijiste uma coisa que acho que é interessante. Vamos ver se compartilhamos isso. Quando falas de aspectos científicos, muitas pessoas podem imaginar que o que estamos fazendo faz parte dessa ciência ortodoxa, inamovível. Mas talvez a ciência, assim como você acabou de sugerir que a Igreja também se beneficiaria ao evoluir em outros aspectos, talvez a ciência também esteja expandindo esses limites e acolhendo em seu seio conceitos que até há pouco tempo eram praticamente impensáveis. Pois chegamos a um acordo e diz, você diz o mesmo que eu, porque nós chegamos à conclusão de que esta supraconsciência é holística em relação à consciência primeira. Isso te disse o Papa. E eu lhe disse isto. E esta consciência primeira, que é a origem de todas as religiões, que podemos chamar de Deus, Jeová, Alá, como quiserem, se manifesta em cada um de nós com nossa supraconsciência, que é o Espírito. Falamos o mesmo. E então ele me disse, veja, José Miguel, você deve ter inimigos. Digo, sim, santidade, cada vez tenho menos, mas ainda os tenho. Vou orar por você, mas continue fazendo isso. E depois me disse, eu também os tenho. Ore você por mim. Sempre pedi a oração. Manuel, se você ficar lá mais uma semana, acaba sendo escolhido. Papas? Veja depois onde estive. Sim, lembro que estivemos trocando mensagens no WhatsApp com o Dalai Lama, de fato. Me disse o mesmo. Estive em Dharamsala, no norte do Índia, e me disse o mesmo, exatamente o mesmo. Eles chegam a contatar, ou a conhecer, ou a ver sua manifestação, a supraconsciência, através da meditação e da metafísica, E você faz isso, com a clínica, com testes exploratórios, apoia-se na física quântica. Ele é muito amante da física quântica. O padre, o Dalai Lama, diz. Mas dizemos o mesmo que ele me disse. O Papa, o que sim me disse muito claramente é que é preciso ter um respeito total a todas as religiões. A religião, afinal de contas, penso que é um meio que o homem necessita para buscar sua transcendência, que lhe dê um sentido à vida. E segundo a idiosincrasia de cada povo, se estrutura uma religião. Então, dizer que a católica ou a nossa é autêntica, o judaísmo, o maometano, são falsos. Eu acho que isso não... Cada povo precisa de um vínculo, um caminho que o ajude a encontrar essa transcendência. Então, eu penso que é preciso aceitar isso. Não podemos ser dogmáticos. Há uma coisa importante. Suponho que você vê isso mais do que eu. Eu estou na junta
Bom, sou presidente da seção de médicos sénior Colégio de Médicos na Junta e fizemos um estudo da mortalidade na Catalunha. A sobrevivência é boa, como no resto da Espanha. Temos um país, pois, onde a sobrevivência é longa, 80 e tantos anos, mas então vimos as causas e idades da mortalidade e ficamos francamente, pois, afetados. Dos 15 aos 35 anos, a principal causa é o suicídio. O suicídio, sim, sim. Lembre-se do que já está acontecendo em países nórdicos, como Suécia e Noruega. Então, os jovens fazem isso. Ou se jogam no trem ou no metrô. Mas alguns tomam ácido muriático ou água sanitária. E não me trouxeram, operei vários desses. É preciso fazer esofagectomia, gastrectomia, está tudo queimado. E se conseguir salvá-los, então é preciso fazer uma coloplastia, reconstruindo a continuidade digestiva. E os resultados realmente não são nada animadores, pelo menos na época em que eu estava no centro cirúrgico. Agora comem bem. Substituindo esse esôfago por um pedacinho de intestino. Não, pelo cólon, né? Mas agora titrão, tenho suturas que se veem pela boca, porque agora fazemos uma técnica nova que fizemos por causa de uma tese interessante. Então, eu falava com esses jovens e lhes pergunto, lembras-te que quando tínhamos 15 a 30 anos éramos um poço de ilusões, objetivos, projetos, e essas pessoas se suicidam. Eu lhes pergunto, mas por que vocês fazem isso? E sabe o que me respondem? Dizem, materialmente temos tudo. Dizem, nos dá momentos de prazer. Você sabe muito bem, prazer está ligado à dopamina, dizem, mas não somos felizes. A serotonina, depois a oxitocina, temos uma sensação de vazio, de falta de sentido da vida, de transcendência, que nas pessoas predispostas precisam de cada vez mais estímulo, de maneira compulsiva, então com a comida, com as compras, com o sexo, com as drogas, e no final se suicidam. E então a gente pensa, se realmente aceitamos ou concebemos o ser humano, como dizia Descartes, corpo e mente, e mente como epifenômeno da matéria do corpo, que é o que esses jovens estruturam, e não há nada mais. A vida não tem sentido. Em vez disso, se buscas essa realidade existencial que está muito escondida e encoberta pelo ego, o ego tem armas muito potentes para que não possa se manifestar. E, como você disse muito bem, desde pequenos já nos educam de maneira que tapemos a supraconsciência, nosso espírito. Então, se não há essa ilusão, as pessoas se suicidam. E quando você entra em contato com a supraconsciência, com a meditação, José Miguel, te asseguro, para mim, a vida é um milagre. A vida é um presente, é uma maravilha, é a divindade em tudo. Sabes aproveitar o fato de lavar as mãos, a sensação de que a água te toca, de ver um pássaro, ver um pôr do sol, ouvir um. Não deixar de se surpreender com... Tudo te surpreende. Cada ato que fazes, se o fazes em profundidade, é algo novo, é algo que te dá uma sensação de plenitude total. Ouvir a nona sinfonia, fico arrepiado. Desfrutas tanto. Como podemos convencer os guardiões, que são as pessoas que nos seguem agora mesmo a 10.000 dispositivos, ou seja, multiplicamos por 3 ou por 4, há dezenas de milhares de pessoas que estão assistindo, como podemos convencer as pessoas de que isso é algo mais do que uma bonita história? Porque a verdade é que soa fenomenal e muitos poderiam dizer, claro, soa fenomenal, porque, de fato, o melhor que o ser humano pode fazer para esconder o medo da morte é gerar uma história que tranquilize, que acalme e que, pelo contrário, leve os sofredores deste mundo terreno por esse caminho de dizer, bem, nesta vida não, mas espera na próxima. Como podemos fazer isso? Como você faria? Eu penso que a dinâmica do ser humano depende muito do caráter. O caráter é a maneira de ser, pensar e agir. O caráter, por aquela famosa e maravilhosa frase de Aristóteles, veja só, 384, 322 a.C., que dizia: o pensamento condiciona a ação determina o comportamento repetido cria hábitos, os hábitos estruturam o caráter marca o destino da pessoa. Isso foi dito por Aristóteles e tem toda a sua vigência na atualidade. Então, se o nosso caráter, nossos pensamentos e, portanto, a resposta afetiva que condiciona dependem do nosso caráter, quando se estrutura o caráter da pessoa? Começa no claustro materno e nos primeiros anos de vida.
E onde isso acontece? Fundamentalmente no núcleo familiar. E como está a família, parece que tem ansiedade de destruir o núcleo mais importante. É aí que se geram os valores e o mais importante do ser humano, o que lhe dá a estrutura, a seriedade, a responsabilidade, os valores do ser humano, sua estrutura. Em vez disso, hoje em dia, a família destruída e a criança com a maquininha olhando coisas que não deve olhar, que não entende. Então, e depois vai para a escola e veja bem, você está vendo o ensino. Retiram as humanidades, querem retirar a filosofia. A filosofia é o raciocínio lógico que nos leva ao conhecimento da realidade. Ou seja, tudo o que faz pensar ou pode ser motivo para contatar, que te dê a inquietação de buscar algo transcendente, tudo isso é removido. Querem um rebanho com normas pré-estabelecidas nas quais impere o ego. E o ego, como você disse muito bem, medo, e todo medo, por banal que seja, é medo, no fundo, da morte. Medo, efetivamente. Esta é a verdade. Então temos uma sociedade com medo e uma sociedade que está encaixotada. E o que é que faz com esse medo? Tem medo da solidão, junta-se a grupos, agrupa-se. Desta forma, o medo se dissipa e deixa-se levar por essas ideologias dos grupos. Chamam a atenção esses grupos jihadistas que fazem essas coisas. Se metem em um grupo e obstinadamente pela ansiedade que têm, o medo que têm. Mas veja aqui, até mesmo os grupos jihadistas, e já me calo porque está tão João Miquel, Carlitos também tem por mais desprezíveis que sejam os seus propósitos, e particularmente para o Ocidente, claro, não deixam de acreditar em algo. Então, justamente, muitas vezes você sabe que são jovens que são recrutados em ambientes onde há drogas, onde há tal, onde a vida não faz sentido. E de repente aparece um grupo que lhes diz: olhem, vamos dar sentido à vossa vida. Sentido à vida. E de repente, alguém que vive em Brighton, não sei onde, você o vê poucos meses depois vestido com os adereços muçulmanos, com o Alcorão na mão, aprendendo algumas suras em árabe, e de repente diz: mas como ele pode chegar a isso? Porque isso deu sentido à sua vida. Erradamente não, mas deu sentido à sua vida. As pessoas, eu vejo isso nos jovens, as pessoas, por exemplo, nesses teatros que faço, a maioria das pessoas são jovens, eles têm uma ânsia de encontrar algo transcendente, algo sério, que lhes dê um sentido para a vida. Porque saem à rua e veem o egoísmo, a falta de valores, as guerras, as injustiças que existem e percebem e dizem: tudo isso não faz sentido, tudo isso. Querem buscar algo, precisam de algo que esteja acima deste materialismo selvagem. O valor do espiritual. Exato. João Miquel. Vamos fazer algo diferente, José Miguel, Dr. Dabauna, Dr. Sanz. E eu conto. Não vamos poder incluir perguntas da audiência, porque é tão interessante o que vocês dois estão falando. Não é comum encontrar dois talentos desta categoria. Vou falar com ele um pouco. Neste momento, estamos sendo uma das transmissões ao vivo mais vistas no YouTube e, na verdade, seria um obstáculo se começássemos a falar com perguntas. Continuem vocês. Só uma coisinha, doutor. Agora, muitas pessoas que não sabem de ciência estão nos assistindo, mas podem se perguntar o que resta de nós quando o corpo já não funciona. Olha, isso é uma das coisas que eu pergunto aos pacientes que tiveram uma experiência de quase morte e que eu acompanhei durante anos. Eles me dizem várias coisas, mas em relação à pergunta que você me faz, eu lhes pergunto: vocês têm o que chama a sua atenção? Diz: doutor, eu perco absolutamente o medo da morte. Eu não quero sofrer dor no momento da passagem. Se eu tiver dor, pedirei que me tirem a dor. Mas o que é a ignorância ou o medo do que acontecerá depois da morte? Tenho isso tão claro que a dor desapareceu para mim. Primeiro aspecto. E então eu lhes pergunto: que sentido tem nascer para vocês? E me respondem uma coisa que me chamou muito a atenção. Diz: é a coisa mais fácil que você pode imaginar. Diz: minha essência autêntica, pego emprestado o pó de estrelas do universo, que foi feito há 13.780 bilhões de anos no Big Bang por um tempo para fazer meu estojo, meu traje, meu corpo, para que eu viva a minha vida na dimensão humana. E quando eu fiz minha vida na dimensão humana, eu saio e vou para outra dimensão energética, outra dimensão.
e este corpo se devolve ao universo e não se perde um átomo, mas é a coisa mais fácil do mundo para eles. O corpo é um estojo que se necessita na dimensão humana, mas no momento em que passa para a outra dimensão, já não o necessita. Então ele o devolve ao seu ambiente. E você acha que isso, Manuel, poderia ter a ver, por exemplo, com alguns estudos, por exemplo, como os que fez Ian Stevenson e que agora foram adotados por Tucker, que está justamente no departamento de Virgínia Ocidental, Grayson, e em relação à reencarnação? Brian Weiss e Ian Stevenson, os dois grandes. Sim, sim. Totalmente. Olha, nós movemos... Vamos pulando de uma coisinha para outra. Agora estamos na reencarnação. Mas é que, se você reparar... Tem muita relação, José Miguel, com o que estávamos falando. Claro. É que a pergunta de Jean-Michel me inspirou. Exato. Não? A pergunta que ele fez, olha, eu acho que, escuta-nos, você e eu nos movemos em um ambiente cristão e católico. E então, do ponto de vista católico, não se aceita a reencarnação. As filosofias budistas, você sabe que o samsara, o ciclo de nascimento, vida, morte, nascimento, isso é básico para eles nas filosofias orientais. Mas no nosso entorno isso não é aceito. Eles falam a religião católica da ressurreição no final dos tempos. Mas se já começamos a Igreja, os pais da Igreja, os primeiros que acreditavam na reencarnação. Você sabe que foi a partir do 300 e pouco, com Constantino, no concílio de Constantinopla já começou a dizer que tudo isso não se podia aceitar. E no ano 523, no segundo concílio de Constantinopla, que foi dirigido por Justiniano, outro imperador, chegou já não só a negar-se a aceitar a reencarnação, mas também quem falava era excomungado. E como dogma, isso continuou. Houve muitas coisas que mudaram, entre elas a virgindade da Virgem Maria, etc, etc, efetivamente. Mas você sabe disso como psiquiatra, Ian Stevenson e esse pessoal, Bruce Grayson e toda essa gente, psiquiatras, essas pessoas estão usando a hipnose para encontrar focos neuróticos, não desta vida, de outras vidas. Para que os seguidores, que neste momento são, como eu disse, milhares, saibam do que estamos falando, Ian Stevenson foi um psiquiatra da Universidade da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, que dedicou uma grande parte de sua vida a estabelecer laços entre pessoas que já haviam falecido e outras que diziam ter adotado essa personalidade nos anos bem posteriores, evidentemente, não? Por exemplo, crianças que tinham manchas cutâneas, diziam, imaginemos, é um exemplo, mas é um exemplo real dos que me lembro, que talvez tinham sofrido um acidente, uma queimadura em tal aldeia, em tal lugar, há décadas, e tinham morrido nisso. Bem, então Ian Stevenson, com a ajuda, entre parênteses, de uma psiquiatra da Índia, tinha uma colega lá com quem trabalhava. Ele se deslocava e ia vê-los. Efetivamente, ia e se deslocava. Não se perdia com bobagens, ia até o povoado, inquiria as pessoas do local, etc, etc, até que encontrava, efetivamente, essa história desse menino que em seu momento, ou esse adulto que havia falecido e ligava, efetivamente, esses dois pontos entre o que havia falecido e o reencarnado. Então, tem uma série de histórias realmente alucinantes. E este caso que você explica, e outros de Ian Stevenson, não só isso, mas crianças que queriam ir a um país estranho e os pais iam com Ian Stevenson. Então iam lá e diziam, déjà vu, aqui vi isto e isto, homem, mas se há outro. E na prefeitura se confirmava. E depois, não só isso, mas também aparecia a xenoglossia. Xenoglossia é quando começavam a falar a língua daquele país que nunca tinham estudado. Há também um caso maravilhoso que me impactou. Havia uma pessoa que não havia forma de que pudesse subir em um avião. Tinha um verdadeiro pânico de avião. E então fizeram hipnose nele e na hipnose explicou o seguinte: era piloto de um caça na Segunda Guerra Mundial. Em uma batalha no Pacífico, atingiram o avião, não conseguiu saltar, não conseguiu abrir a cabine, porque se abre a cabine e salta. Não conseguiu. Começou a queimar, incendiou-se, caiu no mar e morreu. E então disse, naquela época eu me chamava, deu o nome, deu o tipo de avião, a matrícula do avião, a batalha que foi, meu Deus, foram ao Ministério da Guerra com esses dados.
olharam. Exatamente o que este homem disse era: em tal data, um piloto chamado assim levava efetivamente este avião com esta matrícula, o tocaram e este indivíduo desapareceu. A partir daquele momento, não conseguiu subir em aviões novamente. Ou seja, há uma série de provas, já há tantas, já em Stevens, sobretudo em crianças. Sim, Ian Stevenson. Tem como 20 e tantos casos, mas espetaculares em Ian. O primeiro foi o Brian Weiss, que este no início não teve mais problemas de aceitação. Mas Ian Stevenson fez isso já com uma metodologia científica muito mais séria. Dedicou grande parte de sua vida. Eu acho que hoje não podemos nos negar a isso. O que acontece é que, como estou em um ambiente determinado, eu não falo sobre isso. Agora, se me perguntam, eu não digo mentiras. Eu acredito na reencarnação, mas eu não prego isso na minha mensagem. Carlitos. Como não funciona o Twitter, sim, os guardiões são muito inteligentes. Voltou a funcionar, hein? Não, bem, muitas pessoas o que fizeram diretamente me enviaram muitas mensagens no meu Instagram, não? Ah, fantástico, fantástico. Há centenas de perguntas agora mesmo, como disse Miquel, já somos mais de 10 mil dispositivos, um dos diretos mais vistos, mas se repete muito uma, Dr. Manuel Sanz, que é a seguinte, não? Que uma vez o Dr. Gaona também me falou sobre esta pergunta e me respondeu: há algum caso que o tenha marcado especialmente em seus estudos das experiências de quase morte? Que me tenha marcado? Sim, algum em especial, por qualquer motivo. Sim, tenho alguns que me marcaram e muito. Olhe, por exemplo, vou-lhe explicar um. Este operava. Era uma época em que ainda não tínhamos a videocirurgia, era tudo cirurgia aberta. Eu operei muito câncer de esôfago de pâncreas. Estava operando um câncer de esôfago torácico médio, médio-alto. Fiz o tempo abdominal, que se chama, é a operação de Lewis, ou o tempo abdominal, para fazer a gastrolise, fazer um tubo com o estômago. Depois colocava-se o paciente de lado e, através do lado direito, uma toracotomia, abria-se o tórax, extirpava-se o tumor, subia-se o estômago e reconstruía-se a continuidade digestiva. Pois bem, era um tumor muito extenso e havia uma aderência com a aorta e fez-se uma lisão ao dissecar um tumor da aorta. O doente começou a sangrar. A aorta sangra de uma maneira brutal. O doente colapsou e parou. Clampeamos a aorta, fez-se uma sutura e depois reanimação cardiorrespiratória do paciente, conseguimos recuperá-lo. E no pós-operatório, este doente me disse: doutor, queria falar com você. Digo: sim, doutor, você queira. Diz: não, a sós. Bem, então sozinho. Diz: eu vi tudo. Asseguro-lhe que se me picarem nem percebo. Digo: o que foi que viu? Disse: houve um momento em que saí e de uma posição elevada vi tudo o que aconteceu. Diz: lá o anestesista dizia: parou. Aquilo onde você estava com as mãos dentro era um lago de sangue. E depois você fez massagem cardíaca direita, perfurou o coração, aplicou o T e depois, quando eu me recuperei, entrei novamente e já não sei mais o que aconteceu. Não me dirá que não são casos espetaculares, hein? Totalmente. Olha o que diz um seguidor que, na verdade, talvez tenha. José Andoi diz: uma vez tive um pressentimento e isso me salvou a vida. Seria a supraconsciência? Ni di isi tandemasta. Totalmente de acordo. O fenômeno de precognição? Isto é uma precognição. Por quê? Porque é o que lhes disse antes. Na supraconsciência, que está em outra dimensão energética, só existe um tempo, que é o momento atual, o presente. Chamamos de eternidade nesta situação a ausência de passado e de futuro. Só está. Tudo está no momento presente. Esses pacientes veem, é muito frequente que vejam sua vida como se fosse uma tela, veem flashes de sua vida e veem o passado, o presente e alguns até o futuro. Tudo no momento presente, no atual. Portanto, você viu, é uma forma, como dizia o Dr. Gaona, de precognição de algo futuro, porque sua supraconsciência tem tudo no presente. Foi uma manifestação, como dissemos antes, uma das formas de se manifestar a supraconsciência. Veja que, atualmente, estamos envolvidos em um projeto nos Estados Unidos que é financiado pelas indústrias aeroespaciais Bigelow em relação à visão remota.
E é uma coisa à qual tenho pensado muito, porque temos, eu entrevistei pessoalmente, bem, algumas praticamente 2 dúzias de pessoas, muitas das quais trabalham para departamentos policiais, investigação, etc. Os típicos que aparecem nos filmes quando sequestram alguém e de repente aparece essa pessoa e diz: vejo uma casa que está rodeada de árvores, blá, blá, blá. Bem, e fizemos testes de visão remota, não apenas o que nos contavam, mas de laboratório em relação a se são capazes de ver o que aparecia em uma tela, imagens tiradas ao acaso, etc, etc. E chegamos a algumas conclusões de que temos que mudar a metodologia em relação a se alguém estava vendo, neste caso eu, talvez a imagem, por telepatia, poderia estar influenciando para que a outra pessoa fosse capaz de vê-la, não? Da mesma maneira que uma pessoa, este visionário remoto, poderia ser capaz de se conectar com aquela pessoa que tivesse sequestrado fulano ou cicrano e por conseguinte, acabasse tendo a descrição. Mas aonde quero chegar? Mais uma vez, esse espaço comum de consciência, não é? Esse espaço com... De fato, vamos mudar a metodologia de modo que a pessoa, o pesquisador, não seja capaz de ver a imagem até que o outro responda. É uma das falhas metodológicas. Mas bem, falha metodológica, entende-me. Se pudéssemos comprovar de uma maneira tão brutal, já para começar, que esse fenômeno de telepatia existe de uma forma tão certa, o outro, na verdade, fica um pouco no pico de um dente. Ou seja, bom, ok, bem conhecido o primeiro, o outro, olha, é tão fantástico que com o primeiro já fico, não é? Mas isso, José Miguel, isso me lembra muito o que dizem os pacientes na experiência de quase morte. Uma das coisas que dizem é que se sentem parte do universo. Claro. Ou seja, que estão unidos a tudo. Sentem-se unidos a tudo. E o vínculo de união é o amor. Ou seja, o que dizemos é que além do que há em nossa dimensão humana, que se manifesta com a supraconsciência durante o tempo que estamos nesta dimensão, há algo universal, cósmico, onde tudo está lá e estamos todos unidos. Então, com essa concepção que eles dizem, e é o mesmo que se nota na meditação profunda, quando você entra em contato com a supraconsciência. Às vezes que isso me aconteceu, você nota exatamente isso. Quando deixas esse ego de lado? Deixas o ego de lado e então és supraconsciência. És o teu verdadeiro ser. E então notas exatamente o mesmo. Essa sensação de abertura, de que és cósmico, que estás em harmonia. Então, desta maneira, explicas essa possibilidade de comunicação total que existe, independente do espaço e do tempo. Isto é uma hipótese, evidentemente não temos isso demonstrado, mas nos leva a pensar cada vez mais que esta vida transcendente tem particularidades que nos obrigam, como você diz, a mudar determinados aspectos e parâmetros que temos e paradigmas que temos estabelecidos. Sim, isso me levanta muitas perguntas, Dr. Sansagarra. Não sei se posso perguntar se Deus existe. Olhe, eu fui educado em uma família profundamente cristã e católica. Rezava-se o rosário todos os dias na minha família. Quando fiquei mais velho, tive minha crise. E então os valores que me incutiram, e agradeci isso a vida toda aos meus pais, pois os tenho, mas perdi toda essa prática de... Ou seja, comecei a faculdade, pois já nesta dinâmica materialista do método científico cartesiano, pois deixei já todas estas, digamos, a prática religiosa. O conceito de Deus era uma coisa muito difusa e tal. Mas depois, sobretudo, estudando o que estudei com meus pacientes e com a meditação que fiz, eu estou convencidíssimo de que há uma consciência primeira, uma inteligência primeira. E que, não sei se leram o livro de Michael Yves Bolloré, não. Uma inteligência primeira. E que, não sei se han lido o livro de Michael Yves Bolloré. Não. Que do ponto de vista cósmico e quântico pode-se aproximar muito a demonstrar a existência dessa consciência primeira, que é o princípio de todas as religiões. Podemos chamá-la de Deus, Jeová, Alá, Abraão, chame como quiser.
há algo superior que fez o Big Bang. Parmênides dizia: do nada absoluto não se pode fazer nada. Então, hoje em dia, o mais aceito sobre a origem do universo é o Big Bang, embora os materialistas não estejam tão de acordo. Dizem que o universo tem sido, é eterno, e já falam de multiverso e de universos paralelos, os buracos de minhoca, etc, etc. Mas hoje... Curiosamente, o conceito do Big Bang emana de um sacerdote, como bem sabes, belga católico. Sim. Mas a palavra Big Bang é de Hoyle. Sim. O Hoyle é que o colocou de forma zombeteira, rindo-se, e no final foi adotado. Ou seja, há uma série de provas de que houve um princípio e há um fim. Sempre que há um princípio, há um fim. O universo tem um fim. Temos provas evidentes. Um buraco negro é o fim de uma estrela. Esse princípio é Deus? O princípio é uma consciência ou inteligência primeira, que eu me ensinei e chamo de Deus, mas um muçulmano chamará de Alá. E um do judaísmo dirá Jeová, e o outro dirá, dizem Brahm, nas filosofias orientais, e outro dirá registro acástico, outro dirá Tao. Que chamem como quiserem, mas há algo no princípio e temos provas de que há um princípio e um fim e que alguém fez isso. Há 4 bilhões de anos, quando a vida apareceu em nosso planeta, a primeira célula, uma cianobactéria, Luca, se chamava Luca, é a origem, é de toda a vida em nosso planeta. Também há uma série de provas que demonstram que há intervenção em determinados momentos de uma consciência primeira. Senão, não se explica. Ou seja, eu acredito que há uma consciência primeira e a chamo de Deus. Isso já dizia Einstein e dizia Schrödinger, que bela é a vida. Einstein dizia... Perguntavam-lhe, você acredita em Deus? E ele respondia o que eu disse. Diz, assim, deixa estar. Diz, olhe para o universo, é perfeito. Segue leis perfeitas. Alguém as colocou e alguém controla. Diz, se você mudasse só um pouquinho a força da gravidade, haveria um cataclismo e desapareceríamos todos. E tudo isso funciona perfeitamente. Haveria um cataclismo que desaparecemos todos. E tudo isso funciona perfeitamente. E aí entramos em outra questão, que além disso está tendo muitíssima publicidade nos últimos anos, e é a possibilidade de que tudo isso fosse uma espécie de jogo de computador, que fosse uma questão virtual na qual não é tão real como parece, mas sentimos que é real. E haveria alguém, algo que puxa os fios e que talvez, não vou dizer que está se divertindo com o que está fazendo, mas que não deixaria de ser um experimento ou uma recriação realmente do que temos ao redor. Sim. Nas filosofias orientais, eles dizem que tudo o que vemos, tudo o que percebemos é uma ilusão. E definem isso como Maya. Uma ilusão. Sim, assim. Como Maya. É toda uma ilusão. Tudo é energia. Exato, tudo é energia. E o que acontece é que nós, essa energia, se é de baixa frequência, a percebemos como partícula, como matéria. Mas, na realidade, isso é pura energia de baixa frequência, mas isso é energia, tudo é energia. Então, no fundo, é tudo uma ilusão, já dizia. Ou seja, isso que você diz de uma maneira compreensível na nossa situação tridimensional, que alguém com umas marionetas, pois pode ser muito bem. Esse alguém é uma inteligência primeira, chame como quiser. E você, como responderia àqueles que afirmam, por exemplo, Tambiti, agora, voltando um pouco mais outra vez a brasa para a sardinha da experiência ligada à morte, o que responderia àqueles que dizem, bom, mas todo esse tipo de questões pode ser explicado por mecanismos psicológicos nos quais não há necessidade de postular essa consciência extracorporal? Tudo é produto da mente, não é nada que realmente não possa ser explicado pela psicologia ortodoxa ou pelo comportamento humano. E conhecem-se aspectos do cérebro que apoiam bastante isso. São as experiências extracorpóreas. Você sabe que os neurocirurgiões, quando operam, sobretudo, a zona do precúneo, parietal, agora operam com o paciente os tumores acordados para poder delimitar bem. Efetivamente. E extirpar o mínimo possível para evitar sequelas pós-operatórias.
pois há determinadas zonas do pecúneo que, quando são estimuladas, o paciente até tem a sensação de saída e de autoscopia. Agora bem, eu então diria que sim, que estou de acordo que há fenómenos das experiências de quase morte que podem ter uma explicação neurológica, ou seja, originadas a partir do cérebro. Mas então eu lhes diria, vamos ver como você me explica que uma paciente que eu considero morta me explique tudo o que está acontecendo. E você tem toda a razão. Eu explicaria cada caso do artista Reynolds que você está... Pam Reynolds. Exato. Este é extraordinário, este caso. Tinha um aneurisma no polígono de Willis, foi extirpado e depois de operá-la, anestesiaram. Fizeram parada cardíaca com circulação extracorpórea e hipotermia. Estava assim, a doente, parada, com hipotermia e anestesiada. Operaram-na, a operação correu bem. E depois de operá-la, disse aos 2 cirurgiões que a operavam e a instrumentista: venham ao quarto. Contou-lhes exatamente o que tinham feito. Disse: você tinha este instrumental na mesa, vocês falavam isso. Inclusive falou-lhes de aspectos lúdicos que não tinham nada a ver. Foi tal o rebuliço que se armou que fizeram um programa na televisão nos Estados Unidos. Os médicos dizem exatamente o que, e a doente disse: houve um momento em que eu saí fora. A ciência, como você chama? Isso como se chama a ciência. Isso se chama autoscopia, ver seu próprio corpo. Falamos dele. Isso é o desdobramento, que se desdobra, ou seja, deixa o corpo e sai sua verdadeira identidade, que é a supraconsciência. Como pode você que lhe explique tudo a uma paciente que está clinicamente morta e tudo isso? O caso que mencionei da ressonância magnética funcional, que me contem que vem um objeto a uma distância tremenda de onde está seu corpo morto e só o viu durante a experiência de quase morte. E o mesmo neurologista Porta praticou a ressonância e diz: este paciente não mente. Realmente viu este objeto e só o viu durante a experiência. É que há coisas que com certeza ainda temos muito a aprender e mudaremos coisas com o tempo. E é provavelmente, além disso, que talvez a sequência de experiências próximas à morte, que sempre foi aceita como um dogma, quero dizer, o começar a cair nesse torpor, a tranquilidade, o AS provocada talvez pelas endorfinas, o túnel, o encontro com antepassados, o zumbido, etc. Algumas talvez sejam explicadas por mera fisiologia. Totalmente de acordo contigo. Ou seja, que nem tudo precisa ser tão sobrenatural. Com certeza, com o tempo iremos mudar aspectos. Efetivamente. E isto é função neurológica pura e que será demonstrada. Mas isto, bem, há outra coisa. E possivelmente eu não nego que chegue um momento em que possamos detectar essas energias sutis da nossa supraconsciência. Manuel, quando comecei a escrever Do Outro Lado do Túnel, há já, evidentemente, alguns anos, lembro-me se... É um pioneiro no nosso país, hein? Falar sobre essas coisas, você foi corajoso. Sim, a verdade. Muito corajoso. Que pancadas. Converte inimigos, hein? Hoje, justamente, Javier Melo e Lucian Comas estavam me lembrando disso. Dizem, que sorte, José Miguel, que você abriu o caminho. Sim, você abriu o caminho. Fui pioneiro, não é? O mais valente de todos. Nós nos apoiamos nele, porque agora já na Espanha já se lembra e se sabe. Aqui todos aprendemos uns com os outros, de verdade, hein? Não digo com nenhuma falsa modéstia. Estava começando a escrever, também justamente coletando testemunhos e tal, e um jornalista do ABPS entrou em contato comigo. Ele tinha tido uma experiência de quase morte, mas mas tinha tido uma experiência negativa, uma experiência infernal. E isso é algo que, quando falamos da experiência de quase morte, que todo mundo adora e tomara que seja verdade, etc., há muitos que às vezes ficamos um pouco arrepiados, não é? No sentido de dizer, puxa, em ocasiões nem tudo é tão bonito como parece. Nas estatísticas, abaixo de 10%, entre 5% ou 7%, são chamadas de terríveis ou demoníacas. Eu não tive nenhuma dessas. Então, eu falei com pessoas que tiveram e têm pouca experiência, ou seja, são poucos os casos que puderam ser estudados. Não se sabe exatamente porquê, mas sim que parece que há uma certa relação com pessoas que levam vidas muito tormentosas, muito complexas, muito negativas. Mas também não se pode afirmar de uma maneira... Mas é certo, e essas pessoas o que sim me disseram que passam depois muito mal.
precisam de apoios psicológicos e psiquiátricos, passam muito mal depois de estar, porque eu disse mas que vivem aterrorizados. Vivem aterrorizados. Este pobrezinho meu viveu aterrorizado. De fato, ele me contava com muita angústia. E o pior do caso é que acabou falecendo. O que sempre nos deixa com a dúvida, evidentemente. E há outra pergunta que me vem agora mesmo à cabeça. Você já teve um caso desses de aterrorizantes? Sim, este mesmo que acabei de comentar, tive não muitos, uns 3 ou 4, é pouco frequente, felizmente, mas muito pouco frequente. Mas depois, claro, você se pergunta, obviamente, quem te conta uma experiência de quase morte é uma obviedade, mas às vezes esquecemos, é alguém que sobreviveu. Mas claro, aí entramos no terreno da especulação. E os que não sobrevivem? Ou seja, quem tem a experiência de quase morte, atravessa essas etapas e não volta para contar. Olha, meus doentes, curioso. Os doentes, eu lhes pergunto, depois de te explicar todas as vivências da experiência de quase morte, digo, como são os que voltam? Eu posso falar dos que voltam. Os que não voltam, eu não sou vidente, nem sou médium, eu não sei. Li coisas igual a você, mas como não tenho experiência, não digo nada disso. E então eles me dizem, temos a sensação de que há como uma barreira. Se você passar a barreira, não volta. Não voltas. Agora, minha modesta experiência, e eu falei com outros, a grande maioria não quer voltar. Ai, perdão, querem voltar, porque dizem, é que vocês não sabem a sensação de paz, de harmonia, de bem-estar e de amor que se vive. Inclusive, como te disse antes, José Miguel, alguém me disse, você me prejudicou gravemente. Agora bem, tenho um médico a Casos que, ao ver sua vida, viu que havia realizado uma série de obras, de atos volitivos que haviam prejudicado determinadas pessoas. E ele sentiu e vivenciou o sofrimento que aquela pessoa padeceu. E essa pessoa disse, eu quero voltar para reparar o que fiz. São as duas formas. Agora, os que não voltam, modestamente e honestamente te digo, eu não sei o que acontece. Temos lido coisas, falei com tibetanos que me interessa muito o tema, mas são coisas que eu não tenho nenhuma justificação, nem nenhuma base, e que, portanto, eu não posso dar uma resposta. Não, é uma pergunta no ar, dizendo o que acontecerá com os que não... nesse momento... Não sei se você concorda, é como quando habitualmente se apresentam esses familiares ou essas entidades que são as que dizem à pessoa, ei, não vais continuar, tens que voltar. E é muito curioso, não? Porque te contam com muita certeza, com muita intensidade. É dizer, sim, eu estava a ponto já é que me lembrei, quando falei sobre a barreira, não? Mas apareceu minha avó, ou o amigo, ou não sei o quê, não sei quanto, e disse, não, você tem que voltar. E já que estamos nisso, como você interpreta também que na maior parte das vezes, quando encontramos esses familiares já falecidos, não os encontramos decrépitos, acabados como no final de seus dias, mas aparentemente no maior esplendor de suas vidas, não? Quando estavam bonitos, quando estavam... Que boa a pergunta, ainda? Chama, olha, Ring é curiosíssimo. Ring fez um estudo sobre pessoas que tinham defeitos físicos importantes. Por exemplo, ele estudou cegos de nascimento. Sim. E tiveram uma experiência de quase morte. E quando a contaram, voltaram e contaram isso, diz, doutor, a primeira vez na minha vida que eu pude ver, eu vi, nunca tinha visto antes, eu não sabia o que era ver. Nasci cego e vi. As pessoas amputadas, pessoas que têm deficiências físicas, na experiência de quase morte, são normais. Toda a experiência desaparece. Isso é o que eles dizem, que durante a experiência os defeitos físicos desaparecem. Mas isso é claríssimo, Ringlo diz. O paciente diz, doutor, eu vi pela primeira vez na minha vida, eu nunca tinha visto, não sei, eu não sabia o que era ver. E na experiência eu pude ver. Meus olhos viam como os de uma pessoa normal. Eu, doutor, vou fazer a... Sim, eu tenho mais alguma pergunta. Uma perguntinha mais, em parte. É porque já nos aproximamos das 12. Guardiões, se quiserem uma segunda parte, coloquem aqui. Não, vamos já. Quando disseres eu... Aonde fica em toda a equação o bem e o mal, ou o céu e o inferno? Que é boa também a pergunta. Eu gosto de diferenciar 3 conceitos que para mim são fundamentais. O que é consciência, o que é alma e o que é espírito ou supraconsciência.
São três coisas distintas. Consciência é a consciência local ou neuronal, a que dissemos antes, que é consequência da atividade neurológica. E a identidade dessa consciência é a nossa falsa identidade. É o ego. O ego, nem mais, nem menos. É o ego. Tem uma origem material, externa, requer, precisa da aprovação dos outros. Seus objetivos são materiais, sucesso, fama, riqueza, poder dominar. E para isso tem dinâmicas vitais muito negativas. Já as vemos. Ódio, ressentimento, agressividade, violência, o que quisermos. Isso é a consciência local. No outro extremo, das que estão cheias as prisões, entre parênteses, o pecado. No outro extremo está a supraconsciência ou espírito, que é holística com a consciência primeira. Portanto, quer dizer, isto deriva do termo fractal de Malebranche, o matemático da Universidade de York. Quer dizer que faz parte da consciência primeira e, portanto, tem suas propriedades. Onipresença, que é eterna, onisciência, que sabe tudo, a precognição, a intuição e depois a onipotência pode tudo, a criatividade. Há um livro precioso que te aconselho, que é qual? Arthur M. Apple. É um jornalista que, em 1944, veio aqui à Europa e falou. Ele se interessava muito pela inspiração e composição dos grandes músicos. Tenho passado meses investigando justamente aqueles autores que tradicionalmente disseram: eu não compus nada, recebi tudo pronto. Magnífico, José. Este, veja, é algo incrível, pois tens que olhar, é incrível. José Mio, olha, este entrevistou Brahms, Bruckner, Richard Strauss, Giacomo Puccini, muitos, sim, muitos. E também teve a possibilidade de ver os conceitos de Beethoven, Handel e Mozart. Pergunta-lhe A Giacomo Puccini, como é que você é capaz, sim, lembro, de fazer, por exemplo, Madame Butterfly ou Turandot? Diz eu disse que eu sou o operário do Todo-Poderoso. Diz, há um momento em que o mundo se abre para mim, sempre o mesmo. Sinto que sou o universo e ali vejo e o que faço é copiar a partitura e passá-la à humanidade para que a desfrute. O mesmo disse Beethoven. Perguntavam-lhe, como é que você fez a nona sinfonia? Algo extraordinário. Diz, eu, no dia em que me inspiro, o mundo se abre para mim e eu o vejo, eu copio. A pintura, qualquer obra de arte, é a expressão em um momento determinado de nossa supraconsciência que o artista plasma, expressa com uma linguagem artística a pintura, a escultura, a música. Paul Gauguin, o mesmo impressionista, dizia, igual como é que pinta, digo, um dia vejo o quadro e eu o plasmo. E isso abre perguntas interessantíssimas, algumas das quais foram interpretadas, pelo menos parcialmente, pela neurologia mais moderna, em que vemos como previamente, milissegundos antes de ter uma ideia, a atividade eletroencefalográfica quando a pessoa ainda não está consciente dessa ideia que vai surgir como na superfície de um lago em forma de bolha. E então, a grande pergunta é, claro, quem planta a semente? De onde vem essa ideia? Porque, além disso, isso revolucionaria, já te digo, como psiquiatra forense. Pois imagina, se de repente alguém não é totalmente responsável. Porque, bem, é para falar em outro programa sobre como somos responsáveis por nossas ideias, por nossa consciência e como podemos, talvez, ser influenciados por forças externas. Isso você imagina em uma revolução. Isto é a supraconsciência. E no meio está a alma. O que é a alma? A alma, ele sabe melhor do que eu, é o subconsciente de Freud. É a nossa história, é o que levamos conosco. É a lei de causa e efeito. Não é a mesma história, a de Hitler ou o que Putin está fazendo da sua. Você faz uma obra construtiva e positiva para a sociedade. Você terá um karma, leva uma vida, é a sua história. E você vai com sua supraconsciência e sua história ou karma, que é o que nas filosofias orientais condicionaria o nível de reencarnação. Vamos nos reencarnando para ir eliminando o karma até chegar à budeidade, à santidade ou iluminação. Conhece os trabalhos que são interessantíssimos de Teilhard de Chardin? Sim, claro. O jesuíta, o Abra, jesuíta, ponto alfa, livro
paleontólogo também, e tentou unir ciência e espiritualidade. E fala do ponto alfa, cheio de impurezas, e evoluímos até o ômega, que é a santidade. Ou seja, esta alma, um chama de alma, outra coisa, é nosso subconsciente com nossa história. É o que fizemos, o que levamos connosco, não é a mesma a sua que a minha, que a de um bandido que mata pessoas, que a de um santo que entrega a sua vida aos outros. Cada um tem uma lei de causa e efeito, uma história. Eutse, já é praticamente meia-noite e vamos deixar por aqui. Não sei se Carlitos tem uma última. Diz que o ouvi murmurar ali por trás. Sim. Sabe o que me acontece? Que hoje não era um clone. Ei, amigo Carlos. Boa noite, que não tenho o prazer de conhecê-lo. Doutor, é um prazer tê-lo conosco, não é? Já faz tempo que os guardiões queriam que estivesse conosco, então o prazer sempre foi nosso, sem dúvida, não é? E sim, incentivo vocês, guardiões, se quiserem, numa segunda parte, coloquem no chat. Quero uma segunda parte com o Dr. Manuel Sanz Segarra. É um prazer, sobretudo, ouvir nesta noite duas das pessoas especialistas neste tema, como o Dr. Gaona e o Dr. Manuel Sanz Segarra. Assim que acho que desfrutamos muito. Vocês estarão comigo, guardiões, não tanto eu, Miquel e eu desfrutamos ouvindo este programão de hoje, não? E só deixo uma perguntinha, não? Vamos ver o que parece o doutor em Sanz Segarra. Que conselho daria aos jovens hoje em dia? Aos jovens hoje em dia é muito... Sim. Olhe, evidentemente, descobrir a supraconsciência não é fácil. É um trabalho pessoal. Podem ajudar e orientar de fora, mas a mudança realmente é algo pessoal que deve ser feito por si mesmo. E, evidentemente, o caminho mais prático para consegui-lo é a meditação, sem dúvida, que tem seu similar na oração. Logicamente, é preciso tentar falar com eles, convencê-los e, de alguma forma, explicar-lhes lutar contra a ignorância, porque para aceitar algo, primeiro é preciso estar de acordo, conhecê-lo conceitualmente. Efetivamente. Então, é preciso ajudá-los a eliminar a ignorância. Há muita bibliografia, há muita informação que os orientaria a lerem e depois, no momento em que começar a se abrir uma pequena porta de esperança ao ler esta informação, eu aconselharia que escolhessem o método que gostassem, mas a meditação os ajudaria muito. Eu faria isso, mas repito que isso é um trabalho muito pessoal. Podemos ajudá-los, mas cada um tem que fazer. Efetivamente. Eu muitas vezes aos pacientes digo-lhes, olhe, escute-me sem preconceitos o que vou lhe dizer. De que religião você é? Desta? Daquela? Seja qual for. Digo, olhe, você é católico? Pois talvez seja um bom momento para começar a praticar. A oração é um mantra. O colar de contas ajuda a focalizar colares de contas. Por outro lado, como bem sabe que praticamente existem em todas as religiões, os budistas, os muçulmanos, todos. Por quê? Porque você foca, faz com que esse ego que você mencionou, nocivo, se afaste, de repente desapareça. Estás focando em outra história e segues com teu mantra, que habitualmente os mantras, além da repetição, criam um estado alterado de consciência, talvez mais próximo justamente da divindade, da espiritualidade. Habitualmente os mantras também estão carregados de muito bons propósitos, não? Com o que algo ajudará também um empurrãozinho a mais, não? Mas temos muitas ferramentas próximas que às vezes não buscamos por coisas tremendamente exóticas, complexas, nas quais, além disso, em muitas ocasiões estão implicadas substâncias químicas, drogas, vulgarmente falando, etc., etc. E muitas vezes temos isso na ponta dos dedos. Mas eu vejo precisamente o que me perguntavam, é que nas palestras que faço nos teatros e tal, vejo que há uma proporção muito elevada de jovens. E jovens, imediatamente, depois há um diálogo e os filhos, deixo que perguntem, e imediatamente te dizem, e o que podemos fazer para ver isso? Então, a primeira coisa que tem que fazer é lutar contra a ignorância, ou seja, aceitar conceitualmente o que é. Há muitos livros, muita biografia. Peguem o conceito da realidade estrutural e depois procurem um método que funcione bem para vocês, para poderem contatar ou se aproximar da transcendência. Mas o que todos perguntam é isso.
Bom, então vamos deixar por aqui, porque se não colocarmos um ponto em algum lugar, próxima cena de Manuel, são 5 da manhã e cada um se verá requerido aqui. Além disso, vamos nos retroalimentando e isso é um ciclo infinito. Um prazer, hein? É um ciclo infinito. Pois é um prazer, porque não é comum, como é lógico, encontrar pessoas do seu valor, dos seus conhecimentos, com as quais você pode aprender, interagir, perceber coisas. Diverti-me imenso. Agora que termine, quero te propor uma coisa. Mas... Ei, que o Carlitos nos dá uma frase famosa aí. Sim. E terminamos o programa. Sim. Bem, Carlitos. A frase de hoje, vamos a ir rápido para não fazer o doutor esperar. Primeiro, aproveita um momento para os Guardiões, para esse édito, e mais do que nunca esse édito, porque a entrevista eu acho que é a melhor entrevista que já foi feita ao Dr. Manuel Sanz Segarra, na minha opinião. Adorei, especialmente vindo das mãos do Dr. Gaona, que também é especialista como... Estou de acordo com você, totalmente de acordo. Sem dúvida. Fui um privilegiado hoje. Genial, estupendo. Bom, vamos com a frase do grande Marco Aurélio, não? Que nos deixou muitas frases e vamos rapidinho com a frase. Agora, capturas de tela, que era para todos os guardiões, depois de dizer essa frase, que diz o seguinte, diz a frase: para ofender um homem forte, direi uma mentira. Para ofender um homem fraco, diga-lhe a verdade. Muito interessante. Toma lá. Muito boa. E quão atual. Quão atual. Essas frases são sentenças extraordinárias. Tapa de realidade. Te felicito, estão ótimos. O que achou, doutor? Gostou da frase, não? Adorei. José Miguel, nos vemos na próxima semana.